O lado obscuro dos programas infantis. Imagine que você tem 15 anos, é o protagonista de um dos programas infantis mais populares da televisão americana. Milhões de crianças assistem você toda semana, e você acabou de sofrer o pior abuso que um ser humano pode sofrer nas mãos de um homem que todos na produção conheciam, confiavam e adoravam. Você conta para seus pais. Eles denunciam à polícia. O homem é preso, julgado e condenado. Mas então você descobre que 41 celebridades de Hollywood, incluindo pessoas que você admirava, escreveram cartas para o juiz pedindo clemência para o seu abusador. E que ele serviu apenas 16 meses de prisão. E que quando saiu, a Disney o contratou. E que você precisaria de 23 anos para ter coragem de revelar publicamente que você é a vítima. Esta é a história real de Drake Bell, protagonista de Drake e Josh, um dos programas mais amados da Nickelodeon, e esta é apenas uma das histórias perturbadoras reveladas pelo documentário Quiet on Set, lançado em março de 2024. Que expôs décadas de abuso, negligência e comportamento predatório nos bastidores dos programas infantis que definiram a infância de uma geração inteira. E antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui no A Herança do Tempo, nós investigamos as histórias que destroem a inocência e expõem a verdade. Não importa quão perturbadora ela seja. A Nickelodeon foi fundada em 1979 como o primeiro canal de televisão a cabo dedicado exclusivamente a crianças. Durante os anos 80, cresceu gradualmente com programação educativa e entretenimento leve. Mas foi nos anos 90 que a Nickelodeon explodiu e se tornou um fenômeno cultural mundial. E o homem por trás desse sucesso era Dan Schneider. Nascido em 1966, Dan começou como ator, participando de filmes adolescentes nos anos 80, mas sua verdadeira vocação era escrever e produzir. Em 1993, ele criou All That, um programa de sketches cômicas com adolescentes que se tornou um sucesso instantâneo e lançou as carreiras de nomes como Kenan Thompson e Amanda Bynes. O sucesso de All That abriu as portas para Dan criar uma sequência impressionante de programas que dominaram a Nickelodeon pelos próximos 25 anos. The Amanda Show, em 1999. Drake e Josh, em 2004. Zoey 101, em 2005. E Carly, em 2007. Victorious, em 2010. Sam e Cat, em 2013. Cada um desses programas era fenomenalmente popular, cada um gerava merchandising milionário, cada um criava estrelas infantis que se tornavam ícones instantâneos para milhões de crianças ao redor do mundo. Dan Schneider era considerado um gênio, o homem que entendia perfeitamente o que as crianças queriam assistir. Ele tinha poder criativo total, orçamentos enormes e controle absoluto sobre suas produções. Mas por trás das câmeras, longe dos holofotes, estava acontecendo algo muito diferente. Em março de 2024, a Investigation Discovery e a Max lançaram Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, um documentário em 5 partes que investigou profundamente o ambiente de trabalho tóxico e os abusos sistemáticos que ocorreram nos sets da Nickelodeon durante décadas. O título do documentário vem de uma frase que é gritada nos sets de filmagem para exigir silêncio absoluto antes de uma cena. Quiet on set. Silêncio no set. Mas o título também carrega um significado mais sombrio. Silêncio sobre o que estava acontecendo. Silêncio das vítimas. Silêncio da indústria. O documentário apresenta dezenas de ex-funcionários, atores, roteiristas e produtores que finalmente quebraram o silêncio sobre o que testemunharam e experimentaram.
E o que eles revelaram chocou uma geração inteira que cresceu assistindo esses programas com inocência e alegria. Vamos começar com o ambiente de trabalho criado por Dan Schneider. Múltiplos ex-funcionários descrevem um ambiente de medo constante, explosões verbais violentas, humilhação pública de funcionários e um clima onde ninguém se sentia seguro para questionar ou denunciar comportamentos inadequados. Dan tinha controle total e usava esse poder de forma abusiva. Ele gritava com escritores em reuniões, rasgava roteiros na frente de todos, humilhava funcionários publicamente, criava um ambiente onde todos andavam pisando em ovos, tentando não provocar sua ira. Mas talvez o mais perturbador seja o conteúdo sexualmente inapropriado que Dan consistentemente inseria em programas feitos para crianças. O documentário mostra cenas chocantes de programas da Nickelodeon que, quando revisitadas com olhos adultos, são absolutamente perturbadoras. Piadas sobre fetiches de pés aparecendo repetidamente, cenas de jovens atrizes em posições sexualmente sugestivas, close-ups desnecessários de pés de meninas, diálogos com duplo sentido sexual. Dan Schneider tinha uma obsessão documentada com pés. Existem dezenas de cenas em seus programas focando nos pés de jovens atrizes. Ele frequentemente pedia para as atrizes tirarem os sapatos durante filmagens. Postava fotos dos pés delas em redes sociais. Pedia para fãs enviarem fotos de seus próprios pés. Tudo isso em programas destinados a crianças de 6 a 14 anos. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo se você assistiu algum desses programas quando criança e se percebeu algo estranho na época, ou se só agora, revendo com olhos adultos, você consegue ver o quão inapropriado tudo isso era. Porque uma das coisas mais perturbadoras sobre esse caso é como uma geração inteira de crianças foi exposta a conteúdo sexualmente sugestivo, disfarçado de comédia inocente, e como os adultos responsáveis por proteger essas crianças permitiram que isso acontecesse ano após ano. Mas o caso de Dan Schneider, por mais perturbador que seja, não é nem de longe o pior revelado pelo documentário. O pior é a história de Brian Peck e Drake Bell. Brian Peck foi contratado pela Nickelodeon como treinador de diálogo e coach de atuação. Seu trabalho era ajudar os jovens atores a decorarem suas falas, praticarem suas cenas e desenvolverem suas habilidades de atuação. Ele era carismático, engraçado e extremamente querido por todos no set. Atores adolescentes o adoravam. Pais confiavam nele. Executivos o respeitavam. Drake Bell, protagonista de Drake e Josh, tornou-se especialmente próximo de Brian. Eles passavam horas juntos ensaiando. Brian frequentemente levava Drake para casa depois das filmagens. Visitava a casa da família Bell regularmente. Tornara-se quase um membro da família. Os pais de Drake confiavam completamente nele. Mas essa confiança foi horrivelmente traída. Durante meses, Brian Peck abusou sexualmente de Drake Bell, de formas que Drake, mesmo 23 anos depois, ainda não consegue detalhar publicamente sem se quebrar emocionalmente. Drake tinha 15 anos. O abuso acontecia na casa de Brian. Começou gradualmente, com toques inapropriados, e escalou para abusos sexuais completos e sistemáticos. Drake não entendia completamente o que estava acontecendo. Ele se sentia confuso, envergonhado, assustado. Mas, eventualmente, ele contou aos seus pais. A reação da família Bell foi imediata. Eles denunciaram Brian Peck à polícia. Ele foi preso em agosto de 2003. A acusação incluía 11 crimes relacionados a abuso sexual infantil. A investigação revelou que Brian tinha computadores repletos de pornografia infantil. Ele foi formalmente acusado e levado a julgamento. E aqui é onde a história fica ainda mais perturbadora.
41 pessoas de Hollywood, incluindo atores famosos, diretores e produtores, escreveram cartas para o juiz pedindo clemência para Brian Peck. 41. Entre eles estavam nomes reconhecíveis da indústria, pessoas que trabalharam com ele, que o consideravam amigo, que aparentemente achavam que sua carreira e sua liberdade eram mais importantes do que a justiça para a criança que ele abusou. James Marsden, que trabalhou com Peck, escreveu uma carta. Ryder Strong, de Boy Meets World, escreveu uma carta. Will Friedle, também de Boy Meets World, escreveu uma carta. Todos eles depois se desculparam publicamente, dizendo que foram manipulados por Brian, que não entenderam a gravidade do que ele fez, que se arrependem profundamente. Mas o dano estava feito. O juiz leu as 41 cartas e sentenciou Brian Peck a apenas 16 meses de prisão. 16 meses por abusar sexualmente de uma criança durante meses. Ele serviu a pena em uma prisão de segurança mínima. E quando foi liberado, ele teve que se registrar como agressor sexual. Mas isso não impediu que ele continuasse trabalhando em Hollywood. Após sair da prisão, Brian Peck foi contratado pela Disney. Ele trabalhou em The Sweet Life of Zack and Cody, um dos programas infantis mais populares da Disney na época. Como isso foi permitido? Como um agressor sexual condenado foi autorizado a trabalhar novamente com crianças em programas de televisão infantis? A resposta é simples e aterrorizante, porque Hollywood protege seus próprios, porque a indústria do entretenimento valoriza talento e conexões acima da segurança de crianças. Porque existem sistemas de poder que permitem que predadores operem com impunidade, desde que sejam considerados valiosos profissionalmente. Brian Peck eventualmente foi descoberto pela Disney e demitido. Mas ele já havia trabalhado em múltiplos episódios, já havia estado ao redor de dezenas de crianças, já havia tido acesso novamente exatamente ao tipo de ambiente que permitiu que ele abusasse de Drake Bell. E Drake Bell passou 23 anos sem revelar publicamente que ele era a vítima. Ele sofreu em silêncio, desenvolveu vícios, sua vida pessoal desmoronou. Ele foi preso por Dewey. Teve escândalos, tentou suicídio. E durante todo esse tempo, ninguém sabia que tudo aquilo estava conectado ao trauma não processado de ter sido abusado aos 15 anos, traído por 41 celebridades que defenderam seu abusador e forçado a continuar trabalhando na mesma indústria que permitiu que aquilo acontecesse. Foi apenas em março de 2024, quando o documentário Quiet on Set foi lançado, que Drake Bell, finalmente pela primeira vez, revelou publicamente que ele era a vítima de Brian Peck. Ele deu entrevistas chorando. Ele descreveu o abuso de forma vaga, dizendo que foram as coisas mais horríveis que você pode fazer a alguém. Ele explicou que passou décadas carregando aquele trauma sozinho, que perdeu cabelo por causa do estresse, que sua vida foi destruída de maneiras que ninguém ao redor dele entendia, e a reação do público foi de choque, tristeza e fúria. Choque porque Drake e Josh eram um programa amado, porque Drake Bell era o cara legal, engraçado, talentoso. Tristeza porque finalmente entenderam por que a vida dele havia sido tão turbulenta. E fúria porque Hollywood sabia e não fez nada para protegê-lo. Mas Brian Peck não é o único predador sexual revelado pelo documentário. Jason Handy, outro funcionário da Nickelodeon, foi condenado por abusar de uma menina de 11 anos. Ele trabalhava como assistente de produção. Ele tinha acesso direto a crianças no set, e ele usou esse acesso para cometer crimes horríveis. Ele tirou fotos sexualmente explícitas da criança. Ele foi preso, julgado e condenado. E assim como Brian Peck, ele serviu uma pena absurdamente curta, considerando a gravidade de seus crimes. O documentário também revela racismo sistêmico nos sets da Nickelodeon.
Brian Hearn, uma das poucas crianças negras no elenco de All That, descreve como foi constantemente estereotipado, como seus personagens eram sempre caricaturas racistas, como ele foi tratado de forma diferente dos colegas brancos. Ele finalmente saiu do programa por causa do ambiente tóxico. Roteiristas mulheres descrevem sexismo constante. Jenny Kilgan, roteirista de The Amanda Show, descreve como Dan Schneider a fazia se sentar no colo dele durante reuniões de roteiro. Como isso era considerado normal. Como ela se sentia desconfortável, mas não podia reclamar porque ele era o chefe todo-poderoso. Como ela eventualmente foi demitida por questionar decisões criativas. E o que a Nickelodeon fez sobre tudo isso? Durante décadas, nada, absolutamente nada. Em 2018, após anos de rumores e reclamações internas, a Nickelodeon finalmente demitiu Dan Schneider. A declaração oficial foi vaga, mencionando diferenças criativas. Mas fontes internas revelaram que houve uma investigação sobre seu comportamento e que ele foi efetivamente forçado a sair. Mas não houve reconhecimento público dos abusos. Não houve pedido de desculpas para as vítimas. Não houve reformas significativas nos protocolos de segurança infantil. Somente após o lançamento do documentário Quiet on Set em 2024 é que a Nickelodeon emitiu uma declaração oficial reconhecendo que, embora não possamos mudar o passado, estamos comprometidos em criar ambientes seguros e inclusivos. Tarde demais para Drake Bell. Tarde demais para todas as crianças que foram abusadas, exploradas e traumatizadas enquanto a indústria olhava para o outro lado. E Dan Schneider, após meses de silêncio depois do lançamento do documentário, ele finalmente deu uma entrevista negando as acusações de abuso sexual, mas admitindo que foi um chefe difícil, que cometeu erros, que se arrepende de algumas decisões criativas. Mas ele nunca assumiu responsabilidade real, nunca pediu desculpas de forma significativa e continua defendendo seu legado como criador de programas que trouxeram alegria para milhões de crianças. Mas será que trouxeram mesmo? Ou trouxeram trauma disfarçado de entretenimento, exploração disfarçada de oportunidade, predação disfarçada de mentoria? O caso da Nickelodeon não é isolado. É um padrão que se repete em toda a indústria do entretenimento infantil. Disney tem seus próprios escândalos, crianças estrelas que cresceram e revelaram abusos, ambientes tóxicos, executivos predatórios. A diferença é que Quiet on Set finalmente documentou tudo de forma sistemática e inegável. Finalmente deu voz para as vítimas. Finalmente forçou uma conversa pública sobre como protegemos crianças na indústria do entretenimento. Ou como não protegemos. Porque a verdade é que continuamos não protegendo. Crianças continuam sendo colocadas em ambientes onde adultos têm poder total sobre elas. Onde a pressão para ter sucesso é imensa. Onde falar sobre abuso significa potencialmente destruir sua carreira antes mesmo de começar. Onde pais frequentemente são cúmplices, empurrando seus filhos para a fama sem questionar o que está acontecendo nos bastidores. Então, o que aprendemos com a história da Nickelodeon? Primeiro, que nostalgia pode ser perigosa. Que só porque algo nos trouxe alegria na infância não significa que foi criado de forma ética ou segura. Segundo, que poder sem supervisão leva inevitavelmente a abuso. Dan Schneider tinha poder criativo total sem nenhuma supervisão real. E ele abusou desse poder consistentemente. Terceiro, que Hollywood protege predadores quando eles são considerados valiosos. 41 pessoas defenderam um abusador sexual infantil. A Disney o contratou após sua prisão. Isso não é acidente, é sistema. E quarto, que vítimas frequentemente precisam de décadas para processar trauma e encontrar coragem para falar. Drake Bell levou 23 anos. Quantas outras vítimas ainda estão em silêncio?
Quantos outros abusos aconteceram e nunca serão revelados, porque as vítimas não têm coragem, recursos ou plataforma para contar suas histórias? Deixe sua opinião nos comentários. Você assistiu programas da Nickelodeon quando criança? Como você se sente sabendo do que acontecia nos bastidores? Você acha que a indústria realmente mudou ou continua igual? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder as próximas investigações e deixe seu like se essa história te impactou, porque aqui no A Herança do Tempo, nós não temos medo de expor verdades perturbadoras, de investigar os lados obscuros de instituições que pareciam inocentes e de dar voz para aqueles que foram silenciados por décadas. Até o próximo vídeo e lembre-se, nem tudo que brilha na televisão é ouro e às vezes as histórias mais sombrias estão escondidas exatamente onde ninguém esperaria encontrá-las, nos programas feitos para crianças.